graça e a paz de Jesus nas nossas vidas, irmãos e irmãs, que estamos celebrando hoje, para a honra e glória do santo nome, o 4º ano do ministério Mateus 18:20. Todos conhecem essa passagem na Bíblia, que diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do meu nome, aí estarei no meio deles. Toda glória ao Senhor por causa disso. Agradecemos, Pai, neste momento, por 4 anos de peregrinação, nessa jornada que o Senhor nos incumbiu, Senhor. E é um privilégio para todos nós podermos desempenhar a missão determinada por Ti. É muita honra para nós, Senhor, glorificar-te sempre. E aqui, pelo 4º ano, nós estamos reunidos. São precisamente 11h35 do dia 7 de novembro de 2018. Obrigado, Pai, por todo esse momento. Obrigado, Senhor, por nos ter feito ficar mais próximo de Ti, feito o reino avançar e nos feito também mais conforme a Tua imagem e semelhança. Te agradecemos por isso, Senhor. Nos traz hoje uma palavra, Senhor, que faça com que toda a nossa vida seja dignificada pela Tua presença. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, é necessário que o homem desapareça e que o santo nome seja o nome que nós devemos glorificar, porque Deus quer a glória para Ele e não abre mão disso. Glória a Deus por isso. Imagine se nós fôssemos glorificados. Que glória pequena, que glória mesquinha, que glória totalmente fora das conformidades celestiais. Obrigado, Senhor, por isso. E aqui nós vamos trazer como tema Cristo, o cálice, o sangue e a cruz. A evidência que em 20 minutos jamais poderíamos abordar com a profundidade merecida, com o zelo necessário sobre todos esses temas. Porque nós sabemos, Jesus há 2000 anos esteve na terra e até hoje os homens discorrem sobre a maravilhosa graça, discorrem sobre o sangue que lavou os nossos pecados, sobre a cruz, sobre a mensagem da cruz, sobre tudo isso. Mas aqui nós vamos tentar, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e somente por Ele, tentar aqui de uma forma simples, mas de uma forma fiel, fazer um traço rápido desse tema, Cristo, o cálice, o sangue e a cruz. E me permitam ler algo, porque como o tema é bastante amplo, eu quis condensar nesses 20 minutos a possibilidade de fazer chegar ao coração de todos e ao meu coração uma síntese do que podemos observar na Bíblia sobre esses temas. Começando com a introdução, nós queremos dizer uma introdução, glória a Deus, uma introdução, nós podemos dizer que temos um governo novo aqui na terra Brasil. Um governo novo, por melhor que seja, por mais honesto, ético, bem intencionado e trabalhador que seja, pode fazer muitas coisas, mas não pode mudar o coração dos homens, a mente dos homens e o agir dos homens. Com essa introdução eu faço um corte agora para o que interessa. Jesus Cristo nasceu no que se chamava Palestina, no que se denomina o 1º século da era cristã, lá no governo de Otávio Augusto, também chamado César Augusto, porque o título César é para os imperadores romanos. Ele era o primeiro imperador romano. E a morte de Jesus e a ressurreição ocorreram pelo ano 33 depois de Cristo, no reinado de Tibério. E ali, o rei de Jerusalém era Herodes. O representante da Judéia, o representante de Roma na Judéia, era o governador Pôncio Pilatos. E o imperador, nessa época, era, como eu disse, era no reinado de Tibério. Este é o contexto histórico. Então nós estamos voltando lá para 2000 anos atrás, quando Jesus nasceu e exerceu seu ministério dos 30 aos 33 anos. É nesse cenário
que nós estamos aqui trazendo essa mensagem sobre Cristo, o cálice, o sangue e a cruz. O Messias foi esperado pelos judeus como a tábua de salvação contra o governo opressor romano. Mas, de certo, os judeus não sabiam. Jesus não veio oprimir o opressor. Jesus veio salvar a todos, sem exceção, dos pecados. Glória a Deus. E assim também salvar os opressores. E a maior opressão do homem, nós sabemos, não vem do homem, mas é a escravidão do pecado. Este que habita em nós desde o ventre da nossa mãe, conforme a Bíblia nos ensina. E Jesus nos deu a certeza da eterna libertação que se concretizou na cruz. Então, irmão, vamos primeiro entender um pouco sobre a promessa do Messias. Existem inúmeras profecias no Antigo Testamento, as chamadas profecias messiânicas. Eu vou citar aqui da palavra, porque a importância dos nossos encontros é conhecer a palavra de Deus. Não a palavra criada por um evangelista, mas sim a palavra de Deus. Vamos falar aqui quanto ao nascimento de Jesus. Isaías 7,14, ou seja, no Antigo Testamento já se previa, que Jesus viria. Jesus viria. Então, Isaías, 600 anos antes de Jesus vir ao mundo, o Verbo se fez carne. Isaías previa aqui no capítulo 7, versículo 14, ele diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ou seja, Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Ele diz, na passagem da Bíblia, que ele e o Pai, eu e o Pai somos um. Adonai. Isaías também previa, assim, no capítulo 9, 6, ele dizia assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, o governo celestial. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Glória a Deus. E o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: mas tu, Belém Efrata, pequena cidade de Belém, posto que pequena, para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que coisa linda, maravilhoso, já prevendo a vinda de Jesus. Jesus, homem, aí no caso 100% homem, 100% Deus. Quanto ao ministério de Jesus, Zacarias, nós estamos falando do Antigo Testamento. Zacarias, o profeta Zacarias 9, ele diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. E quanto à morte também, o Velho Testamento previa no Salmo 22, 16, 18, quando diz assim: pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me olham e ficam a mirar-me, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica jogam sortes. Temos também Isaías 53, que é uma das passagens mais clarividentes, mais esclarecedora sobre a vinda de Jesus, o Messias. Mas citaremos essa passagem mais adiante. De modo que, assim, o Antigo Testamento, o Velho Testamento, profetiza sobre a vinda de Jesus como o Messias. Isto posto, vamos saber o significado da palavra Cristo. Cristo, do latim Cristo, C-H-R-I-S-T-U, derivado da palavra
Christos. O K, terminando T-O, acento S. Christos. Do latim Christos para o grego, do grego, né? Derivado do grego, Christos, que significa, isso nos interessa, ungido. Ungido. Que por sua vez deriva de Messias, que é a palavra hebraica, que significa Messias. Em síntese, Cristo é o Messias, ou seja, aquele ungido. Como disse, os cristãos acreditam, né, que Jesus era o Cristo consagrado por Deus, o tão esperado Messias dos judeus, aquele que livraria o justo do domínio de Roma e lhe devolveria seu país. Cristo fez muito mais, né? E é isso que nós vamos saber aqui pela mensagem da cruz. Vamos agora ao significado de cálice. A gente sabe que cálice é uma palavra que tanto tem muitas, quer dizer, muito citada no Velho Testamento como no Novo Testamento. Para o nosso estudo hoje, para a nossa meditação, interessa dois significados. O cálice na oração de Jesus no Getsemane e depois quando Jesus faz a aliança, a nova aliança. É nesses dois sentidos que nós vamos concentrar. Há motivos significativos para cálice na Bíblia. Claro, o cálice físico, no sentido físico, o cálice, e no sentido metafórico. Focaremos no cálice da oração de Jesus no Getsemane, inicialmente. Então, quando Jesus ora no Monte das Oliveiras, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Existe oração mais atualizada do que essa, irmãos? Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. O significado do cálice no Novo Testamento, por sua vez, que também versa sobre cálice, podemos encontrar no Apocalipse, apenas para citar uma passagem. Lemos sobre o cálice da indignação da ira de Deus, que é derramado sobre os ímpios, os inimigos de Cristo e o seu povo. Este cálice resultará em sua condenação eterna no lago do fogo e do enxofre. Apocalipse 14, 10, 11, 16 e 19. Jesus falou sobre o cálice que ele teve de tomar para se fazer cumprir os decretos eternos de Deus em relação à redenção. Esse foi o cálice derramado sobre ele por causa do pecado do seu povo que ele carregou. Nós encontramos isso em Mateus 20, 22, 23, João 18, 11. Dito sobre o Messias, sobre o cálice, uma passagem rápida, vamos falar sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Bem, o perdão dos pecados no Antigo Testamento, todos nós sabemos, somente era alcançado por meio de sacrifício e derramamento de sangue dos animais, daqueles animais separados, né, os animais cevados, né, os animais, vamos dizer assim, purificados. Era um sacrifício, na realidade, imperfeito. Por quê? Porque era necessário que ele se repetisse várias vezes. Então, aquilo ali era feito por várias vezes. Jesus, entretanto, viveu uma vida perfeita, sem pecados. Ele nos ensinou a viver agradando a Deus. Ele nunca pecou, sendo 100% homem, 100% Deus. Não merecia a morte, mas mesmo assim, aceitou morrer na cruz pelos pecados da humanidade, pelo teu pecado, pelos teus pecados, pelos meus pecados. Isso foi o sacrifício perfeito, o sacrifício que se chama vicário ou vicariante, que significa sacrifício substitutivo, porque a cruz
Quem devia ir para a cruz éramos nós, mas Jesus foi em nosso lugar. Glória a Deus por isso. Todos aqueles que aceitam o sacrifício perfeito de Jesus na cruz recebem a Jesus como Senhor e Salvador, eles são lavados por esse seu sangue e são purificados dos seus pecados. Aí o sangue de Jesus, que é o sangue que lava os pecados. Nada é mais poderoso do que o sangue de Jesus, que nos lavou dos pecados. Graças ao sangue dele derramado na cruz, temos acesso ao Pai. Somos chamados filhos de Deus. Esta grandiosa salvação só é alcançada através do sangue de Jesus. Na Bíblia, nós podemos pensar aqui algumas passagens sobre o sangue de Jesus. Então vamos nos instruir um pouco também sobre isso. Vejam bem. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornem exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Carta aos Hebreus 9, versículos 13 e 14. Efésios 1,7 diz assim: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Romanos 3,25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Hebreus 13,12. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio de seu próprio sangue. Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Atos dos Apóstolos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo designou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Hebreus 10,4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Apocalipse 1,5. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, agora vamos para o quarto departamento, é o significado da cruz. Ao falar da morte de Jesus, a Bíblia cita uma lei do antigo Israel que dizia: se um homem cometer um pecado que mereça a sentença da morte e for morto, e você o pendurar no madeiro, continua o texto e conclui: o homem pendurado no madeiro é amaldiçoado por Deus. Deuteronômio 21, 22, 23. Livro do Antigo Testamento, um dos livros do Pentateuco, né? Gálatas 3,13 sobre a cruz também diz, o apóstolo Paulo, que Jesus se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Atos dos Apóstolos 10, 39 diz: eles o mataram, suspendendo-o no madeiro. E finalmente Filipenses 8, 9 diz: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Irmãos, veja bem, agora que já vimos rapidamente, ainda que de forma sucinta, sobre o Cristo, o Messias, sobre o cálice, sobre o sangue e sobre a cruz, meditemos no Novo Testamento sobre o que Jesus bradou em seu estado de agonia. Nós podemos encontrar em Marcos, evangelista Marcos, 15, 34, 37, Jesus na cruz, ele brada, ele diz assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus também, o evangelista, o primeiro evangelho na Bíblia, 27, 46, 50, reproduz com as expressões Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que desamparastes?
Naquele momento, Jesus estava inspirado no Salmo 22, versículo 1, um dos livros antigos do Velho Testamento, que Jesus conhecia profundamente o Antigo Testamento. Obviamente que o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda. Mas mais do que isso, Deus, é quem inspirou a própria escrita, né, da Bíblia. Então ele só poderia conhecê-la, é verdade. Então lá no capítulo 22, no Salmo 22, versículo 1, vemos lá: Deus meu, por que me desamparastes? Olha que coisa interessante isso aí, irmão. Só essa expressão, para a gente entender e ver o sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito do Cordeiro, né? E é esclarecedor também, que eu disse que ia citar, o profeta Isaías 53, 3, 7, porque ele diz assim, a visão do profeta Isaías, ele profetizou desta forma, prestem bem atenção: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isso é confirmado hoje, né, irmão? Isso é confirmado hoje. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E quando você tem um pequeno padecimento, que você murmura, né, que você reclama, que você se agoniza, você esquece que Jesus era homem de dores, né, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, como ainda hoje se faz, né? Escondemos o rosto de Jesus, era desprezado e dele não fizemos caso. Diferença para alguns, ódio de outros. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Glória a Deus. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado, sim, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E uma das frases mais lindas da palavra de Deus, da Bíblia, que eu reputo como uma das frases mais lindas, uma das frases que nós devemos todo dia lembrar dela, porque ela nos faz chegar mais ainda a Deus, quando diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, a paz que nós vamos ter plenamente é por causa do castigo que Jesus sofreu. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Quantas vezes nós abrimos a boca por coisas tão mesquinhas, por coisas de só menos importância? Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, glória a Deus. Então, irmãos, vamos concluir. A conclusão diz assim: de modo que Deus, sendo justo, somente poderia perdoar o pecado da humanidade por meio do sangue, e o sangue do Cordeiro. Por isso Deus matou o seu Filho na cruz, pois assim estava escrito antes da fundação do mundo. Então o significado, viu, irmão, de cálice na oração de Jesus no Getsêmani, que nós falamos, não representa o sofrimento ou o medo da morte. Absolutamente que não. O cálice significa a ira de Deus que se abateu sobre Jesus. E foi necessário o pagamento do escrito da dívida dos homens para com Deus. Aí sim se revelou aquela palavra que nós falamos lá, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste? Aí o desamparo de Jesus. Essa é a concretização da promessa da salvação. Então, eu disse lá na introdução, não há governo, não há pessoas que possam mudar o nosso coração, mudar o nosso pensamento, o nosso caminhar, o nosso agir. Porque Jesus, para ressuscitar, ele precisou morrer. E essa é a maravilhosa graça.
porque ao morrermos, também ressuscitaremos para a eterna glória de Deus. Mas não podemos morrer sozinhos, porque precisamos nos converter. E há a palavra na Bíblia que diz: enquanto há tempo, devemos procurar por Jesus, não devemos adiar. Então, a palavra de hoje é no sentido de observar, sentirmos e agradecer o sofrimento que Jesus teve por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse encontro. Obrigado a todos por estarmos mais uma vez aqui, imbuídos para glorificar a Deus e dizer: Santo, Santo, Santo. Deus é o nosso Pai, é aquele que nos leva pela mão, é aquele que toma conta das nossas vidas, é aquele que nos faz ver onde não conseguimos enxergar, é aquele que nos faz sentir onde o nosso sentimento humano está totalmente desvencilhado da sua soberania. Obrigado, Senhor, que assim, Senhor, nos permita continuar seguindo a Ti, com o privilégio de sermos servos, porque o Rei esteve aqui, não para ser servido, mas para servir a todos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.